Neste vídeo, o meu convidado te explica como montar um delivery na sua farmácia. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das Conferge no YouTube. Está no ar mais um É de Farmácia. Hoje a gente vai conversar sobre delivery. Se você ainda não tem delivery e pretende montar um, esse vídeo é para você. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser notificado pelo YouTube sempre que a gente subir um vídeo novo aqui no canal. E esse conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. O WhatsApp e o telefone ainda continuam sendo os principais canais de compra à distância na farmácia, segundo estudo de 2023 do Instituto de Pesquisa da Febrafar. Bom, diante desse cenário, se você não tem delivery na sua farmácia, talvez seja o momento de repensar essa estratégia. E para te ajudar nisso, está comigo hoje no É de Farmácia Jorge Nafuco, que é palestrante executivo com experiência em empresas de varejo como o Grupo Carrefour e Pão de Açúcar. E Jorge é um especialista em inovação, tecnologia e transformação digital. Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. É um prazer estar com vocês, não tem como recusar um convite seu, né, Viviane? E falar com o seu público sobre negócios do varejo. Muito obrigada, vai ser muito boa essa conversa contigo. Mas o que eu percebo é que poucas farmácias não têm delivery. É muito comum uma farmácia ter delivery. Até uma farmácia de bairro, pequena, você liga, pede e ela vai entregar na sua casa, cobrando uma taxinha de entrega. Então é muito comum as farmácias terem delivery hoje em dia. No entanto, Jorge, mesmo que seja um diferencial para essa farmácia, existem dificuldades no dia a dia, né? Existem desafios que precisam ser enfrentados por essas farmácias. Eu queria te perguntar quais são essas principais dificuldades, esses principais erros que as farmácias estão cometendo no delivery, antes de falarmos sobre o passo a passo para montar um delivery, que é a minha principal promessa para quem está assistindo a gente. Tá bem. Ótima pergunta, Viviane. Acho que a primeira grande reflexão que as pessoas, né, que os empresários, os executivos do setor farmacêutico precisam refletir é que eles não deveriam pensar o delivery como um mal necessário. Porque muitas vezes essas farmácias, assim, oferecem o serviço de delivery, mas querem mesmo que o cliente vá até a loja. Então, assim, já em último caso, se você não quiser e precisar do remédio, tá bom, vai, eu vou mandar alguém te entregar. Então, acho que esse é um pecado mortal. A gente tem que entender que tudo é negócio e tudo é atendimento ao cliente. E a gente deve atendê-lo da melhor forma possível em todas as opções de compra que eu puder oferecer. O delivery é uma opção de compra. Em alguns negócios, para alguns empresários, ele é muito relevante. E por que para uns é mais relevante do que para outros? Tem a ver com o modelo mental. Como é que você enxerga esse tipo de serviço? Ele pode ser rentável, ele pode ser um diferencial, ou ele pode ser um fardo que você carregue. Tem a ver de como é que você quer posicionar o seu negócio e o delivery e o e-commerce dentro de todo esse espectro de serviços, né, de formas de vender para o seu consumidor. Bom, deixa eu perguntar para quem está assistindo a gente, você que tem farmácia, tem delivery na sua farmácia? Conta pra gente nos comentários quais são os principais desafios que você enfrenta, porque a gente quer saber, tá bom? Qual é a sua maior dificuldade, por exemplo. Bom, vamos falar agora de como implantar, né? Existem muitas dúvidas. Por onde eu começo? Se eu tenho entregador próprio ou não? Quanto que eu cobro de taxa? Como eu calculo meu prazo de entrega? Jorge, qual é o primeiro passo que a farmácia tem que dar quando ela deseja, quando ela toma a decisão de implantar um delivery? Tem um aspecto logístico, que ele é sempre um gargalo, e você já citou, se eu vou utilizar uma frota própria ou uma frota de terceiro. Geralmente faz sentido eu começar com uma frota própria, que pode ser um motoboy, ou pode ser até alguém de bicicleta, dependendo de qual é o perímetro que você vai atender. Uma outra coisa importante, diferentemente de talvez uns 4 anos atrás, mesmo antes da pandemia, né, quer dizer, período anterior da pandemia, a gente achava que se eu fizesse delivery tinha que ser para todo mundo. Então a gente aprendeu, e isso vale tanto para um negócio gigantesco quanto para um negócio muito local, né, só uma unidade, por exemplo, que eu posso fazer delivery, mas eu posso determinar o raio, a distância que eu vou entregar.
Então, eu posso dizer que até 3 quilômetros da minha loja, por exemplo, eu entrego. Né? E entrego cobrando R$ 3 de taxa de entrega. Aí, acima disso, a consultar. Né? São opções, né? E olha que interessante, os serviços das startups, né, as grandes plataformas de delivery, do ramo de alimentação e que entraram depois no ramo farmacêutico, que a gente muitas vezes não gostou e reclama, mas teve um grande benefício para o empresário varejista. E qual que é esse benefício? Fez os consumidores entenderem que a entrega tem um valor, porque essas plataformas não entregam gratuitamente, elas cobram. Só numa outra promoção elas fazem a entrega gratuita, mas aí elas estipulam um valor. Você tem que comprar acima de R$ 50 para eu te entregar. Você está falando, por exemplo, eu até coloquei isso no meu roteiro, você está falando, por exemplo, da Rappi, né? Rappi. Né? É Rappi? Agora eu estou meio perdida na pronúncia. Acho que é Rappi, de rápido, né? Mas pode ser Rappi. Você fala Rappi? Eu falo Rappi. Rappi. Enfim, você acha que vale a pena? Eu estou entendendo o seu raciocínio, né? Porque a gente, até um tempo atrás, a gente achava que a farmácia tinha que entregar sem cobrar nada. Quando ela passa... Isso. Quando ela passa a utilizar essas plataformas, ela está terceirizando esse serviço. Então, olha, é justificável que se cobre, né? Mas você acha que vale a pena, já aproveitando o gancho, você acha que vale a pena participar desses aplicativos de entrega? Então, de novo, sempre a decisão é em cima do seu mindset, da sua mentalidade. Se é para atender um cliente meu, que já me conhece, que eu já conheço, eu estou fazendo um mau negócio se eu usar uma plataforma terceirizada. Por quê? Porque vai abrir uma cobrança e ela vai ficar não só com uma parte do frete, mas também com uma parte do meu valor, do meu preço. Ela vai me cobrar uma taxa, né? A Rappi cobra 14%. Isso, para alguns segmentos chega até 20%, Vivi. Já pensou se pagar 20%? Mas qual é o interesse? Então, quem entra está rasgando dinheiro? Depende. Tem gente que entra e consegue se dar muito bem, porque ele tem uma estratégia diferente, ele entrou com uma outra mentalidade. Por exemplo, para atender um cliente que não vem até mim. Não é? Então, eu posso conversar com essas plataformas e oferecer o meu serviço, não para o bairro, né, onde eu estou inserido, mas para o bairro que está do outro lado da cidade, certo? Porque essa é a vantagem da tecnologia. Ela tem um conhecimento do cliente, desse consumidor final, muito maior do que uma empresa de varejo, mesmo as gigantes. Você estava falando que a farmácia tem que definir um raio para ela entregar, para ela conseguir... Porque, assim, o delivery, ele tem basicamente 2 fatores que definem a qualidade, né? Que é o atendimento da farmácia, ali naquele momento, e o tempo de entrega. Então, quanto mais rápido esse produto chegar na casa do consumidor, melhor vai ser o delivery dessa farmácia, né? Então, você está dizendo que se ele faz uma parceria com um aplicativo de entrega, por exemplo, ele consegue atender um raio maior do que se ele tivesse sozinho, é isso? Isso, não só um raio maior, Vivi, como eu posso até bloquear para que as pessoas que estão a 2 quarteirões de mim, por exemplo, peçam pela plataforma, pelo Rappi, por exemplo, tá certo? Então, assim, porque ele geolocaliza. Sabia disso. Né? Então, eu só deixo pedir no Rappi quem tá a mais de 3 ou 4 quilômetros de mim, e que eu não vou atender, por exemplo. E para quem está perto, quem está no raio ali da farmácia, ele não faz me enxerga, a entrega, eu não estou disponível para ele. Ou com a frota própria, ou com a frota terceirizada, é isso? Isso, exatamente, né? Eu posso pensar pode ser que faça sentido. Eu posso pensar em atender outra cidade, olha que interessante. Né? É ruim, como é que eu vou abrir uma loja numa outra cidade? Porque às vezes está até relativamente perto, sei lá, está a 12 quilômetros, é relativamente perto 12 quilômetros. Mas eu não tenho muita oportunidade de eu abrir uma loja física. Então, talvez para essa cidade eu possa tentar fazer um serviço de delivery, né? Usando uma plataforma. Tem algumas plataformas que, inclusive, o Rappi é uma abrangência muito grande, mas tem algumas que são muito locais. Né? Tem um caso interessante, o iFood. O iFood, quando chegou em Londrina, uma cidade grande, né, no norte do Paraná, Londrina já tinha um iFood local, já tinha uma empresa, uma startup local que tinha dominado esse serviço. O que o iFood fez? Tentou brigar no começo, não conseguiu, acabou comprando.
Então, isso para dizer que nesse Brasil afora, você tem algumas plataformas locais ou regionais, né? Que eu viajo bastante, então às vezes eu chego em alguma cidade, vou pedir comida, lá não tem iFood, o pessoal do hotel fala, mas aqui você pede, tem um que chama, acho que iQfome, que se chama iQfome. Então naquela região não é o iFood, Conheço, né? é o iQfome. Tá. Então, a gente tem que... Vamos voltar um pouquinho. Não, vamos voltar um pouquinho. A gente está lá na área da entrega, já falando da participação em aplicativo. Eu quero voltar ainda para aquela farmácia que está começando. Então, ela vai começar testando, né? Então, o que ela tem que começar a fazer? Você disse que ela pode contratar, ela pode ter um entregador próprio, ou ela pode terceirizar. Você sabe qual que é melhor? Ter o próprio, terceirizar? Qual que é mais barato, o que gera menos custo para a farmácia? Então, o mais barato é o ter um próprio, mas que faça entregas em horários específicos. Então, ele não precisa ficar o dia inteiro, que ele vai ficar muito tempo ocioso. Então, eu consigo, por exemplo, fazer, olha, os pedidos feitos até às 11 horas da manhã, eu entrego entre 11 e 14 horas. Então, todos os pedidos, se ele fizer me pedir, porque aí também as pessoas não precisam ficar toda hora olhando lá. Então, você faz o pedido... Mas aí não tem a agilidade da entrega. A gente vê aí, por exemplo, grandes redes entregando em até 30 minutos. Então, aí não tem como concorrer, competir, né? Até tem, porque depende. Então, vamos lá. De 10 vendas, 10 consumidores que estejam comprando remédio, quantos desses precisam em 30 minutos? E esses que precisarem que seja entregue em 30 minutos, e isso tem um custo maior, para eu conseguir entregar em 30 minutos, ele vai para um concorrente meu, digamos assim. Mas eu posso ter no meu modelo que, olha, para eu começar, eu vou fazer 3 horários de entrega. Então, vem lá, o rapaz vem só das 11 às 14 para entregar o lote de quem pediu até às 11 horas. Depois, quem pedir entre 11 e 15 horas, eu entrego entre 11 e 16, eu entrego entre 16 e 18. Dá para entregar facilmente, tá? E quem pedir após as 16 até as 20, eu entrego até as 21, alguma coisa assim. Fazer 3 períodos de entrega. Isso teria um custo... Mas ainda assim, quando se trata de medicamento, por exemplo, eu quando ligo para a farmácia, eu quero receber o medicamento em 30 minutos. Não quero esperar mais que isso. Então, é um desafio, né? É um desafio, mas a gente pode ir melhorando, né? À medida que, para quem está começando, acho que o custo operacional mais barato para ele é ele determinar horários e entregar. Por exemplo, aqui em São Paulo, se a gente pegar as maiores redes, né, as 2 maiores redes do Brasil, não tem entrega em 30 minutos. Tá certo? Ele pode até entregar... Se você pegar na loja, ok, mas para ele entregar na sua casa, aqui em São Paulo, ele tem no mesmo dia, ele nem fala ainda dessa coisa que eu disse que eu vou entregar entre 12 e 14 horas, ele entrega no mesmo dia. Então, 30 minutos é meio que ainda fora um pouco da realidade das farmácias. Quem já é um player, né? É um negócio, é um varejo farmacêutico que já está na 4ª ou 5ª versão. Começar entregando em 30 minutos tem um custo muito caro. Ele tem que ter um volume maior para poder justificar. Tá. O que é fantástico. A entrega é básica. É fantástico conseguir. E, de novo, isso pode estar no mindset. Olha que coisa interessante. Quem vai comprar presencialmente na farmácia gosta de negociar desconto. Sempre vai pedir um descontinho maior. Tá certo? Ainda mais se não são as grandes redes nacionais, farmácias locais. No delivery, essa questão de pedir um desconto é menor. Quer dizer, o consumidor tem menos poder de barganha. Não é? Então, um varejista farmacêutico pode exatamente trabalhar isso. Olha, eu faço delivery, entrego em 30 minutos, mas eu não vou te dar 25% de desconto. A tabela... A gente está falando de precificação, né? A gente está falando de precificação. Isso. Eu ia te perguntar, e vou te perguntar agora, se existe, então, aí você já pode me responder, você já começou a me responder, se existe uma estratégia de precificação específica para o delivery. Ou se a farmácia vai praticar o mesmo preço que ela pratica no balcão, ela vai praticar no delivery. Queria ouvir você um pouquinho mais sobre estratégia de precificação para delivery. Não tem exatamente a decisão correta. Tem sempre um contexto, tá, Vivi? Então, vou te dar um exemplo.
O delivery, para mim, eu estou começando. É uma operação muito pequena. A minha sugestão é que os remédios são tabelados, né? Obviamente, que você pode dar ao desconto, você seja menos agressivo no desconto. Porque você está trocando o desconto pela comodidade, pela conveniência dele receber em casa, certo? E quando ele vai até o balcão, é claro, né? Ele está lá na sua frente, lá tem um pacote lá, um sortimento de 100, uma compra de R$ 150, puxa vida, ele vai pedir um desconto, você dá 10 15 reais de desconto para ele. No delivery, você pode ser mais econômico nesse desconto. Não é que eu estou vendendo mais caro, aí é uma coisa interessante para a gente pensar. Eu estou dando menos desconto. É um jeito diferente de pensar. Eu estou dando menos desconto. Não é que eu estou sendo mais caro. É para a gente conversar com esse nosso consumidor. E por isso que eu disse que as plataformas de delivery, como a Rappi, por exemplo, iFood, inclusive, eles ajudaram o consumidor a perceber que o delivery tem um valor. Não é algo assim que todo mundo tem que fazer, até porque ele paga, né, para o iFood, ele paga pelo Rappi uma taxa de entrega, entendeu? Então, nesse sentido, o varejista deve aproveitar e tirar proveito disso, de mostrar para o consumidor que, olha, esse é um outro serviço, isso é além do remédio, do E como ele medicamento. calcula a taxa? Como ele calcula a taxa de entrega que ele vai cobrar? Você falou aí R$ 13, eu já paguei 5, 8. Como que ele define? Existe algum critério ou ele faz um chute? Imagino que deve existir um critério, né? Então, o critério tem que ser um valor percebido baixo, tá certo? Então, assim, R$ 10 eu já acho um frete caro, digamos assim, e a gente tem que entender que essa taxa não é para dar margem, é só para cobrir custo, tá certo? Isso que Então, eu ia ele te tem que definir. perguntar. O delivery, porque a farmácia, quando ela vai implantar o delivery, ela tem o entregador, né? Ela tem, enfim, não sei se ela tem que. Depois eu até quero entrar nisso, você vai delegar algum profissional específico para isso, mas ela tem custo, né? Vamos passar quais são esses custos? É o entregador? Quais mais? Quais outros custos? Ele tem que ter alguém na loja, né, que faça, não deixa de consumir horas do balconista, por exemplo, para tirar esse tipo de pedido. Como a empresa que está no começo, assim, se tiver muito, vai ter 10 pedidos por hora. Né? Não vai ter mais do que 10 pedidos por hora. Então, você não precisa ter um balconista a mais, né? Um balconista vai lá e Tá. consegue dar conta disso. É diferente, isso quando está no início. Mas, se Deus quiser, esse modelo consegue se fortalecer, em algum momento ele vai ter que ter alguém só para tirar esse pedido, um balconista, tá certo? Só para cuidar do canal dele de pedidos. E aí ele vai ter, começa com um motoboy que não precisa ser em período integral, é em períodos de intervalos, como eu falei, mas daqui a pouco, à medida que o canal vai se fortalecendo, ele passa a ter um motoboy exclusivo, daqui a pouco ele contrata um segundo, de repente ele tem que contratar uma empresa de motoboy, porque eu não quero mais eu administrar 5 motoboys, aí eu contrato uma empresa de entrega para administrar isso para mim, até porque você tem picos diferentes de horários, né, para fazer esses pedidos, mas ele vai como um aprendizado. É como abrir uma loja nova numa cidade vizinha. Eu não vou ter o mesmo faturamento dessa loja que eu já possuo, ele vai crescendo com uma curva. Então, posso começar com Tá, 2 balconistas, daqui a pouco eu tenho que aumentar. mas vamos voltar. A gente estava dizendo o seguinte: a taxa de entrega ela tem que cobrir todos os custos que o delivery, o dono da farmácia tem que planilhar aquilo, todos os custos que ele está tendo com o delivery, essa taxa ela tem que ser suficiente para cobrir, certo? Sim, sim. E Tá. aí eu acho que a gente E podia em trabalhar com algum. intervalo. Pode falar, Jorge, pode falar. Por exemplo, até 2 quilômetros eu cobro R$ 3, de 2 a 4 quilômetros na minha loja eu cobro 5, de 4 a 6 quilômetros eu cobro 7, e acima de 6 quilômetros da minha loja, né, da minha farmácia, eu tenho que consultar. Eu posso deixar isso claro, já essa tabelinha. Entendi, fazer essa comunicação, porque aí o cliente já fica preparado, né? E não tem. Mas assim, o delivery pode dar lucro também, né? Pode. Quando ele cria volume.
Em algum momento, olha, isso é sonho, tá, Viviane? Mas em algum momento, a minha farmácia pode ficar tão boa nisso que eu posso, inclusive, fazer o delivery da papelaria. Eu chamo lá a Como papelaria assim? que está. Então, eu chamo a papelaria que está perto de mim, que ele sozinho não consegue bancar um serviço de delivery, e posso falar para ele: olha, você quer fazer o delivery? Usa a minha estrutura. Tá bom? E aí eu cobro dele, agora eu cobro uma taxa maior. Sabe aquilo que o Rappi cobra lá, os 14%? Eu posso falar para ele: me paga 5% do seu ticket, alguma coisa assim. Em algum momento, isso pode acontecer. Tá. Mas Atendimento. com os meus produtos, para vender os produtos na minha loja, eu considero que ainda é muito cedo para se pensar nisso. Então, vamos pegar os líderes, né, as maiores empresas do setor farmacêutico, acho que eles não devem pensar e não estão pensando no delivery como uma fonte de lucro. No fundo, é um canal de venda. É para alavancar as vendas. Tá, eu entendi. É para juntar com aquele bolo geral que vem né, do físico, às vezes do e-commerce, enfim, não é o caso, a gente está falando aqui para um perfil de farmácia, eu acho que ainda não está nesse nível do e-commerce, tá? Mesmo no nível do WhatsApp, que explodiu. Eu tenho um dado aqui, gente, olha só para vocês terem uma ideia, segundo a pesquisa da Febrafar, o WhatsApp hoje representa, eu digo assim, nos canais de compra à distância, o WhatsApp representa 50%. Então, metade das vendas que a farmácia faz à distância é pelo WhatsApp, é por aplicativo. Depois vem o telefone com 38% e os demais, né? Site, enfim, outros canais de venda. Então, o WhatsApp realmente ele se firmou como um aplicativo de venda. Tem até vídeo aqui no canal específico sobre o WhatsApp. O link está aqui aparecendo para você. Eu sugiro que você assista com dicas muito boas sobre como promover um bom atendimento por WhatsApp. E por falar em atendimento, Jorge, um dos fatores para o sucesso do delivery é o atendimento. Como deve ser o atendimento da farmácia no delivery? Quando a pessoa liga, quando a pessoa manda um zap, você tem algumas dicas? Olha, a gente tinha que pensar no delivery de duas formas, Vivi. O receptivo, então, quando o nosso cliente, consumidor, pede lá um medicamento, algum produto, né, que queira que a gente entregue, mas ele também tem que ter o ativo, né? O delivery, ele tem a possibilidade de eu ter esse canal de comunicação, ainda mais pelo WhatsApp, com esse meu consumidor para oferecer produtos, né? Então, estamos entrando agora, sei lá, no outono. Eu posso achar que o tempo é mais seco, por exemplo, né? Então, eu não vou vender protetor solar, mas eu quero começar a vender hidratante, por exemplo, não é? Na farmácia, na minha unidade física, é mais difícil eu trabalhar isso. Mas no delivery, né, se eu tenho esse canal aberto, eu podia ter uma comunicação ativa. Eu podia falar para ele: olha, você quer ver uma linha de sabonetes, tá certo? Com uma hidratação melhor para a sua pele? Você quer ver um creme hidratante, ressecamento, né? Olha que coisa interessante, quando as pessoas vão em manicure, pedicure, uma coisa é o serviço em si, a outra coisa é sempre um creminho, né? Que as profissionais acabam vendendo para esse cliente. Então, e tranquilamente, um produto desse tem, sei lá, um valor médio de 20, 30 reais, que para o ticket médio é fantástico. Né? Então, por isso que eu falei que é uma questão de mindset. Eu posso usar esse canal para fazer venda ativa, não só venda receptiva. Né? E olha o atendimento como vai fantástico. Eu posso trabalhar com produtos anti-age, não é? Então, uma coisa, né? Não preciso falar, olha, né? Quando a gente está pessoalmente, fala, você não quer um creme anti-idade e tal, a pessoa pode se sentir ofendida, tá certo, né? Por que você acha que eu estou muito acabado, eu estou muito velho, muito velha, não é? No canal do WhatsApp, por exemplo, eu posso dizer: olha, o outono é importante cuidar da pele, quanto mais cedo você cuidar, é melhor. Não estou exatamente dizendo para a pessoa: conheça aqui uma linha, eu posso convidá-la para vir conhecer uma linha específica, né? Eu posso conversar com o fornecedor, isso pode ser até um canal de negociação com o meu fornecedor, para eu fazer esse tipo de
comunicação, que são ações que eu teria mais facilidade de fazer, por exemplo, no WhatsApp, que eu fazer na minha loja com os balconistas, porque na loja vai estar todo mundo correndo, está com movimento, eu preciso atender facilmente, né? Por isso que, dependendo sempre da estratégia, eu posso olhar delivery e outros canais, digitais ou não, como um custo e um mal necessário, eu posso trabalhá-lo para que ele seja um grande diferencial para o meu negócio. Independe da minha geografia, independe do tamanho, né? Isso só depende da sua vontade, da sua mentalidade de empreender e de inovar. A gente está falando do atendimento na farmácia, mas tem também a ver uma preocupação com o atendimento que o entregador realiza lá na ponta, né? Então esse entregador ele precisa ser treinado para saber chegar na casa do cliente, para saber atender. Eu me lembro que na época da pandemia, quando teve um boom, né, os entregadores tinham que usar máscara, tinham que passar álcool em gel na frente do cliente. E que dica você dá para esse entregador ter saber chegar nesse cliente, saber se relacionar ali com esse cliente no momento de receber o produto? Se eu pensar que o delivery é só custo, então eu vou querer sempre um entregador com menor custo. Significa uma moto velha, tá certo? Significa alguém que não gosta do que está fazendo, está remediando, né? Eu estou buscando o preço. Mas se eu entender que isso está no meu composto de atendimento, eu vou fazer uma seleção do meu entregador, né? Não é o primeiro que aparecer, eu quero opções, né? Eu vou talvez remunerá-lo acima do que os outros, sei lá, o supermercado está remunerando, né? E eu não quero alguém que seja de supermercado, eu quero alguém que seja mais tranquilo, né? Que tenha uma conversa melhor, até porque a entrega de farmácia não tem fila, diferente de supermercado. Supermercado você vai ter uma caixa para carregar, alguns entregam botijão de gás, você imagina entregar botijão de gás, né? Não, talvez para farmácia eu poderia ter uma equipe feminina. Eu poderia conversar com meus consumidores, um pouquinho do tino comercial seria importante, mas talvez eu possa perceber que, olha, faz sentido, as pessoas gostariam de que quem fosse entregar fosse uma moça. Você comentou que, eu não sei se eu entendi errado, mas você comentou que é mais barato para a farmácia ter uma frota própria, 1, 2, 3 entregadores, né, dependendo do tamanho, do que terceirizar. Eu sempre acreditei o contrário, eu achei aqui que fosse mais barato terceirizar. Agora, eu imagino que o controle, né, sobre o terceirizado é muito mais difícil do que o controle sobre o funcionário. Então você consegue capacitar melhor o seu funcionário do que um terceirizado, que a todo dia pode mudar, né? Concorda? Concordo, com certeza, em termos de qualidade no atendimento. A sua equipe própria, você conseguiria oferecer uma qualidade maior, e a sua equipe própria, ela é mais barata, Viviane, se eu não deixar esse profissional o dia inteiro à minha disposição. Se eu contratar alguém para ficar 8 horas por dia, ele vai ficar muito tempo ocioso. Você tem que contratar alguém que vai trabalhar no período do almoço, que é para fazer as entregas do período da manhã, alguém que vem no final do dia, tá certo? Só para fazer as entregas do período da tarde, e alguém que vem lá para umas 8 horas da noite, 8h30 da noite, para pegar esses últimos pedidos e entregar. E esse modelo fica mais barato, tá certo? Do que se eu terceirizar. Porque terceirizar ele vai me pedir um valor mínimo, né, de entrega. Se eu tiver poucas, ele vai me cobrar mais caro. Por isso que no início faz um certo sentido eu fazer um teste. Quem trabalha bem isso? Restaurante. Tá certo? Restaurantes, as lanchonetes, que tem os bares, que tem nas cidades pequenas, médias e grandes, e que fazem delivery, ele não deixa o entregador o dia inteiro, porque ele tem pico, né? Vai ser na hora do almoço, vai ser na hora do jantar, né? Então, ele contrata exatamente para fazer esse tipo de entrega. E em São Paulo, por exemplo, muitos restaurantes e bares pequenos têm o seu próprio entregador, mesmo quando ele está em plataforma, tá? Mesmo quando ele está em plataforma, ele não paga o serviço, a entrega, né? A logística da plataforma, ele só paga a comissão, por conta de ter gerado a venda, mas o entregador é próprio dele. Tá certo? Porque ele também acha... tem essa possibilidade, né? Eu nem sabia. Você paga pela plataforma, mas não paga pela entrega. É interessante. E você faz a entrega com o seu pessoal.
Interessante. Jorge, se deixar, eu fico falando contigo aqui, Isso ó. É amadureceu muito muito, bom. viu, Viviane? O sistema de delivery, a gente está numa quinta ou sexta geração. É muito diferente, começou há uns 35 anos atrás, mais ou menos, e as plataformas, que são profissionais, totalmente negócios milionários, montados exatamente sobre o negócio, sobre o tema delivery, ajudaram a criatividade, a inovação, a pensar em várias outras formas de fazer esse tipo de trabalho, com mais qualidade. Bom, maravilha. Essas foram as dicas do Jorge sobre delivery na sua farmácia. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários para mim o que você achou. Deixa o seu like nesse vídeo, isso é super importante para a gente saber se está acertando na escolha dos temas. E compartilha esse vídeo também com a sua rede de contatos. É sempre muito bom conversar contigo, a conversa flui, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Quero agradecer demais a sua presença aqui, o seu conhecimento compartilhado, as suas dicas. Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, Vivi. Muito obrigado pelo convite e um abraço ao seu público e que façam bons negócios todos. Que façam bons negócios, que você faça bons negócios com todas essas dicas. Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.